Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 8 de março. É o Dia Internacional da Mulher. É um dia onde as pessoas fazem uma reflexão a respeito do que é ser mulher, do que é ser guerreira. A mulher conquistou espaços muito grandes na sociedade, né? Hoje a mulher, além de dona de casa, além de mãe, ela é profissional, ela atua nos diversos campos de trabalho, né? Então, os meus parabéns a você, mulher, a você, mamãe, a você, vovó, titia, independentemente da sua profissão, né? O fato de ser mulher, o fato de ser uma pessoa disposta a conquistar, a lutar bravamente, né? Já é algo assim magnífico. Eu coloquei junto das atividades um cartãozinho para você, criança, né? Homenagear a grande mulher da sua vida, seja ela sua mãe, a sua avó, a sua tia, né? Escolha aí uma pessoa, uma mulher muito importante para você e presenteia, né? Preencha esse cartão com muito amor, com muito carinho, então é uma mensagem muito linda, tá? E presenteia essa mulher, tá? Diga para ela o quanto você o ama, o quanto ela é importante para você, tá certo? E aí, na sequência, nós teremos atividade com o professor de educação física, atividade de arte e atividade com a professora Luciana. Vocês devem estar se perguntando: puxa, professora, mas aqui no meu cronograma só está escrito educação física. Bem, nós tivemos algumas modificações, né? O planejamento que nós estávamos fazendo incluía que vocês deveriam estar na escola uma vez por semana, né? Por conta, né, do avanço da pandemia, a gente retrocedeu, voltamos para a fase vermelha, então nós não podemos mais fazer esses atendimentos presenciais. Então, nós achamos por bem fazer algumas modificações no nosso roteiro de atividades. Então, na segunda-feira será destinado para vocês fazerem educação física, ó, começando a semana com tudo, arte e leitura. A professora Renata também achou por bem a gente colocar uma atividadezinha mais básica, mais tranquila, uma atividade escrita. Sabe por quê? O quarto ano é um ano que tem um conteúdo muito amplo. Então, é importante que todos os dias, né, nós tenhamos, assim, essa disponibilidade para estar fazendo as atividades, tá? Então, nós vamos ver aí, eu vou mostrar para vocês no nosso roteirinho como é que ficarão as atividades para hoje. Então, vamos lá. Vamos ver primeiramente a nossa rotina, né? Então, eu modifiquei aí para vocês acompanharem. Então, hoje, atividade com o professor Paulo, com a professora Silvia e a leitura com a professora Luciana Nazar, tá? Hoje é dia 8 de março, segunda-feira. Depois, nós teremos o quê? A atividade no caderninho de matemática. Vocês farão na folhinha que está em anexo e depois vocês vão colar essa folhinha no caderno de matemática, pessoal. Vocês devem sempre ficar atentos com relação a isso, tá? Para que as atividades não fiquem bagunçadas. Colhem na ordem certa, tá ok? Então, que atividade é essa, professora? Eu vou mostrar aqui para vocês na telinha, para que vocês não se percam, tá? No nosso roteirinho. Então, nós temos aí a atividade, né? História dos números. Primeiramente, nós temos o cabeçalho, que eu já comecei aí para vocês. Vocês devem preencher com o nome e a turma. O nome da professora e a data de hoje. Então, qual é a data de hoje? Hoje é 8/3/2021, tá? Então, nós vamos tirar aí esse espaço, né? Isso não acontece aí no caderninho, né? Então, mas aqui no computador é assim, viu, pessoal? Então, vocês preencherão aí
corretamente, tá? Então, vamos fazer juntos a leitura e depois vocês farão as atividades. História dos números. Na pré-história, a matemática era muito simples. O homem primitivo caçava e colhia frutos para sobreviver. Quando ele começou a criar animais, precisou controlar o que possuía. Começou a fazer risco na terra e nas rochas para cada animal. Mas, com o tempo, o homem percebeu que o vento e a água apagavam o que estava escrito na terra. Então, pessoal, olha só. Lá nos tempos muito antigos, segundo esse relato, segundo esse texto, então os homens, eles colhiam, né, da terra tudo aquilo que servia para alimentá-los, né? E eles caçavam os animais. E começaram, então, a criar animais também. E como toda pessoa precisa controlar aquilo que ele tem, né? Aquilo que ele adquire, aquilo que ele perde, aquilo que ele consome, eles precisavam de uma forma para fazer essas marcações, né? Eles precisavam de uma forma de ter esse controle sobre aquilo que eles possuíam. Então, eles pensaram, bom, eu vou fazer risquinhos na terra, né? Vai ser uma forma de eu marcar, de eu fazer essa marcação. Ou então, risquinhos nas rochas, nas pedras na época. Mas o que acontecia? Com o passar do tempo, né, a ação dos ventos nessas rochas, na terra, né, com a ação das chuvas, isso tudo era sendo danificado, tá? Então, isso tudo ia se perdendo, essas marcações foram se perdendo com a ação do vento, da chuva e tudo mais, né? Então, isso tudo era apagado, então eles perdiam esse controle. Então, vamos ver o que eles resolveram fazer. O homem, então, passou a fazer correspondências com as pedras para contar os animais. Olha só, então eles começaram a separar pedrinhas para fazer o controle da quantidade de cabeças de animais que eles possuíam. Cada pedra representava um animal. Com o passar do tempo, o homem fez descobertas, venceu desafios e chegou aos números que usamos hoje. Porque, pensem vocês, enquanto a quantidade é um pouco pequena, é uma quantidade menor, então é possível, né, contar, fazer a marcação ali juntando pedrinhas. Porém, se esse número cresce, se o número de cabeças de animais aumenta muito, onde é que eles vão conseguir tantas pedras para fazerem a marcação? Aí fica complicado. Então, com o tempo, os números foram criados, tá? E assim, com essa criação, eles puderam, né? E hoje nós podemos, né, representar números por maiores que eles sejam, tá? Você sabia que usando apenas 10 símbolos, podemos escrever qualquer número? Então, quais são os símbolos que nós utilizamos? Quais são os 10 símbolos que nós utilizamos? Esses símbolos são chamados de algarismos. É isso aí. Cada símbolo desse representa um algarismo. Eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vejam aqui, nós temos 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, nós podemos representar qualquer número, qualquer quantidade. Com os algarismos, podemos escrever qualquer número que represente quantidades bem pequenas ou quantidades muito grandes. Então, os problemas acabaram desse homem pré-histórico, né? Quando esses algarismos foram criados, foram inventados, né? Porque aí, por mais animais, por mais cabeças de animais que eles tivessem, eles poderiam representar, né, com os algarismos. Os algarismos formam os números.
E os números são usados para representar quantidades. Então, nós temos aqui na gravura, que vocês têm aí na folhinha, 5. Então, olha só, nós temos a representação de uma mão com 5 dedos, tá? Nós temos aqui uma banca de laranjas, né? E a representação aqui de 20 laranjas. Foram usados o algarismo 2 e o algarismo 0. Temos aqui a representação de 6, ou meia dúzia. Meia dúzia de ovos, que representam 6 ovos. Pois bem, os números são utilizados no nosso dia a dia. Vocês já fizeram algumas atividades, né? E vocês perceberam que a nossa vida é rodeada por números, né? Os números estão na nossa vida desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. É que às vezes tudo passa muito despercebido. Mas se você parar e observar, vocês vão notar como isso faz parte do nosso dia a dia. No dia a dia, os números são usados para, primeiro, contar quantidades. Segundo, codificar, ou seja, eles servem como algum tipo de código, tá? Terceiro, servem também para medir e servem também para ordenar. Quando é que nós ordenamos algo? Quando nós precisamos indicar a ordem ou a posição, né, de alguém ou de algum objeto, né? Então, vocês vão observar em quais situações nós usamos os números para contar, em quais situações os números são usados como códigos, em quais situações nós usamos o número como medida, tá? E em quais situações nós precisamos deles para ordenar, tá? Lembra, às vezes, se você parar para pensar, nossa, eu sento na terceira carteira quando eu vou à escola, né? Nossa, eu cheguei em último lugar naquela apresentação. Olha, eu fui o primeiro a chegar, a entrar na sala de aula. Isso tudo indica ordem, tá? Então, nós temos aí a atividade que eu vou deixar para vocês. Confiram aí na sua folhinha de matemática. Qual a finalidade dos números em cada caso? Ou seja, para que servem os números em cada um desses casos? Responda: codificar, contar, medir ou ordenar? Então, cada uma dessas alternativas, né, vocês devem responder uma dessas palavrinhas, tá? Quando nós contamos opa, já disse aí, a quantidade de jogadores em um campo, nós estamos codificando? Nós colocamos algum tipo de código? Ou nós estamos contando, ou medindo, ou ordenando? Números nas camisas dos jogadores. Esses números que estão na camiseta deles, eles servem para codificar, para dar um código para que a gente reconheça que jogador é esse? Ou está contando? Está medindo ou ordenando? O tempo de duração do jogo, ele serve para codificar, para contar ou medir, ou até mesmo ordenar. E o terceiro gol da partida. Não coloquei a linha aí para vocês, mas vocês vão escrever aí. Podem fazer a linha, tá? Olha a linha aí, tá? Então, vocês devem identificar qual a finalidade, para que servem os números em cada uma dessas situações, tá? Na sequência, nós vamos relembrar um pouquinho dos termos da adição. Adição é uma operação matemática. Nessa operação, nós vamos reunir quantidades, nós vamos juntar, acrescentar, adicionar, somar. Essas palavras que eu disse para vocês são todas sinônimas, são palavras sinônimas.
elas representam a mesma coisa. Quando a gente junta, tá? Adição é a operação que reúne quantidades. Exemplo. Na fruteira havia 13 maçãs. Então, pense aí na fruteira da sua casa. Repleto de maçãs, né? Porque 13 é uma quantidade grande, né? Dependendo do tamanho da família. Então, na fruteira, havia 13 maçãs. Foram colocadas mais 12. Então, já havia 13. E foram acrescentadas ali na fruteira mais 12 maçãs. Quantas maçãs há na fruteira agora? Então, que operação é essa? Né? Se havia uma quantidade e ali foram acrescentadas mais algumas. Então, nós vamos adicionar, somar 13 mais 12. Então, nós temos que lembrar que cada algarismo, ele ocupa uma ordem, tá? Nós temos aqui o 13 e aqui o 12. O 13, ele representa o quê? Uma dezena, que são 10, mais 3 unidades. O 12, uma dezena e 2 unidades, que também nós podemos dizer uma dúzia, tá? Então, sempre que você for calcular, você deve manter unidade, ó, unidade embaixo de unidade, tá? Dezena embaixo de dezena. Então, nós temos aqui 3 unidades mais 2 unidades. 3 mais 2, 5. Uma dezena mais uma dezena, 1 mais 1, 2. Então, 13 mais 12 totaliza o quê? 25, tá? O total. Então, quais são os termos usados? Os termos usados na operação de adição, tá? Primeira parcela. Olha, o primeiro número que nós temos, ele é chamado de primeira parcela. O segundo número, ele é chamado de segunda parcela. Nesse caso aqui, nós temos apenas 2 parcelas. Mas nós podemos fazer adições com mais parcelas, né? No momento, nós vamos trabalhar apenas com 2, tá? E posteriormente, vocês irão trabalhar com mais parcelas. Então, primeira parcela, número 13. Segunda parcela, 12. E o resultado? Como é que nós chamamos esse resultado? Nós chamamos o resultado de soma ou total, tá? O resultado é a soma, é o total das parcelas, tá? Vocês juntaram as parcelas e nós chegamos a um total 25, tá ok? Então, essa é uma dica muito legal. Muitas vezes, quando nós lemos os probleminhas, às vezes algumas palavras-chave nos dão pistas de que operação nós devemos fazer, né? Se eu dissesse assim para vocês, olha, Mariazinha tem 15 figurinhas. Ela ganhou 20 figurinhas do seu pai. Quantas ela tem agora no total? Olha só, não só uma palavrinha, como mais de uma. Quando a gente ganha algo, né? Algo é acrescentado, né? Então, ó, Mariazinha ganhou. Mas, no final, eu disse assim, quantas figurinhas ela tem no total? Então, isso identifica para nós, nos mostra que nós temos que fazer o quê? Qual a operação que nós devemos fazer? Essa operação de adição, de somar, juntar, para que a gente obtenha o quê? O total, tá? Nós fazemos a soma e obtemos o total, ok? Então, o que eu vou deixar para vocês aí são algumas continhas, tá? Algumas adições.
que são as continhas de mais. Vamos começar a usar os termos adequados. 223 mais 145. 432 mais 27. 604 mais 93. 513 mais 267. 842 mais 149. 755 mais 126. O que é importante, crianças, que vocês não se esqueçam de manter sempre a ordem das operações. O que nós vamos somar primeiro? As unidades, a ordem das unidades. Olha, 3 unidades mais 5 unidades. Depois, a ordem das dezenas. 2 dezenas mais 4 dezenas. E na sequência, a ordem das centenas. 2 centenas mais 1 centena. Então, é importante. Essa é uma dica para que você não erre as suas operações. E depois vocês deverão resolver o seguinte problema. No castelo do rei, havia 78 cavalos. Então, já existia uma quantidade. Essa quantidade é 78. Ele adquiriu mais 54 cavalos do reino vizinho. Então, o rei tinha 78 e ele comprou mais 54 cavalos. Então, isso já nos mostra, né? A palavrinha-chave aqui, ó. Adquiriu, na verdade, são palavrinhas-chave, né? Olha, adquiriu, né? E mais 54. Então, quantos cavalos ficaram no castelo? Então, vocês têm um espaço aí, tá? Para vocês fazerem o cálculo. Não se esqueçam, tá? Somem primeiro as unidades, ok? E aí, vocês vão colocar a resposta aqui no final. Então, vocês deverão montar a continha, tá? Aqui nesse espaço, tá ok? Então, essa é a atividade que eu deixarei para hoje, segunda-feira, tá? Se vocês tiverem dúvida, me chame no WhatsApp, que eu farei novamente a explicação para vocês. Por enquanto é só. Brevemente eu voltarei com mais atividades. Fiquem com Deus, grande beijo e até mais.